conscientizando aqui na Rádio Tropical Web Brasil. É um prazer estar com você, que tem acompanhado a gente do Brasil e do mundo. Hoje, dia 26 de maio, Rio de Janeiro, tempo meio mesclado, nublado, chove, um clima tropical. Hoje, como vocês já estão vendo aqui, como como se diz, nos cenários anteriores, vocês não conseguiam enxergar e ver quem estava conosco, mas hoje está conosco o nosso querido Marlon, que vai estar falando sobre marketing. Nossa colega, a queridinha de vocês, Michele Ramos. Se apresente, Michele. Olá, meus queridos ouvintes e agora telespectadores, né? Esse cenário incrível. Mais uma terça-feira. Confesso que no Rio tá nublado, mas tá calor, viu? Vocês sabem que eu sou gaúcha e eu fico meio suspeita para falar, mas o tempo realmente tá do jeito que eu gosto. Confesso que esses dias são os melhores para mim no Rio. Hoje nós vamos entrevistar o Marlon, então se tu tiver alguma dúvida, alguma questão, aproveita e entra no link da rádio, Rádio Tropical Web Brasil, gente, radiotropicalwebbrasil.com.br, manda lá no WhatsApp da rádio que as gurias conseguem entregar para nós as mensagens e faz uma pergunta diretamente para ele. Hoje o programa Conscientizando está abrindo um pouco o espaço para essa área de marketing. Nós falamos muito sobre terapia, inclusive quero agradecer já ao Marlon que esteve presente no evento, tratando de você homens, e ele falou também sobre a importância do trabalho dele, mas, né, como ele é nosso convidado, hoje eu passo a palavra para o Igor. Aqui é assim, dinâmica, ao vivo, descontraído, programa leve. É um programa feito para você conscientizar para evoluir. Se não for para se divertir, a gente não sai de casa. Então já pegue seu telefone, diz que 21 97 159 1211. Esse é o nosso WhatsApp da rádio. Mande a sua mensagem, mande a sua pergunta. Dê um feedback pra gente do que você está achando do programa e se você gostaria se você gostaria de ouvir algum tema que talvez seja interessante ou que você tenha dúvida, que quem sabe a gente possa, quem sabe a gente pode convidar alguém para que esteja conosco aqui e levar mais informação, né, Michele? Mais consciência sempre. O programa está passando por algumas mudanças e isso é importante ressaltar. Eu percebo que tem algumas pessoas que também estão sentindo falta dos movimentos sistêmicos e até mesmo da hipnose do Igor, mas a mudança ela sempre vem para nos levar para um outro nível. E como mudou o cenário, nós também vamos ter uma mudança de conceito no programa e eu acredito que vocês também vão aprovar. De qualquer forma, eu quero aproveitar que o Igor já agradeceu e ressaltar também o fato dos nossos telespectadores fora do Brasil, dentro do Brasil, dizer que vocês são muito importantes para nós. Inclusive, vou aproveitar o spoiler da Luciana e teremos uma votação. Eu não sei se vai ser aberto ao público, mas eu acredito que interno, para saber qual é o programa do ano para ser premiado na Rádio Tropical Web Brasil e o Conscientizando. Eu tenho que mentalizar já. Vamos começar a mentalizar. Então, por favor, mentalizem daí, que nós vamos já mentalizar daqui, para que possamos sim trazer esse prêmio para vocês, porque não se faz programa sozinho. E eu sei da importância, assim como o Igor, de trazer e levar a consciência a cada um de vocês que nos assistem. Muito bem, Michele. E assim, a Michele ressaltando sobre tanto como os bonequinhos da sistêmica e quanto da hipnose, quem sabe hoje eu não posso fazer aqui uma hipnose aqui de forma bem breve para vocês, algo especial e tranquilo. O Marlon aqui já falou já de mentalizar, falou que já está refazendo o programa na sua cabeça, então é um cara que entende de imaginação, né? O cara, só pela fala não vai perceber. A gente consegue materializar o que a gente pensa. A gente tem que mentalizar primeiro antes de acontecer. Então, se preparem que o programa hoje vai vir quente, hein? Eu topo o desafio aí da hipnose? Eu topo. Então vou fazer hipnose com você. Se ele está falando assim, provavelmente você já conhece sobre o tema, já, ou não? Já deu uma olhadinha já. Maravilha! Então a gente pode fazer aqui uma hipnose ao vivo. Sim. Um chamado relaxamento progressivo, a técnica de Jacobson. Podemos fazer isso que vai ativar o sistema parasimpático, vai liberar o hormônio de bem-estar, paz interior. Posso lançar algumas sugestões de mais criatividade, inteligência, prosperidade. Boa! Do que você quiser, a gente pode sugestionar aqui.
programar, né, a nossa mente. Aproveite e fique conosco até o último bloco, então, porque vai estar instalando o nosso programa de hoje. E aí? Vamos chamar o comercial para já começar a entrevistar ou já vamos direto? Hã? Vai daqui a pouco o intervalo. Hã? Vai daqui a pouco o intervalo. Começa mais agora com um bloco. Faz um bloco agora. Gente, como o programa é ao vivo, nós temos uma É, produtora aqui dentro. E aí, quando o cenário é assim, tá novo, a gente tá todo mundo aqui Dá conversando. um bloco agora, depois a gente faz o intervalo, melhor. Tá, então vamos seguir, né? Ela disse que é pra seguir, a gente segue a nossa produtora. Vamos. Ela faz parte do programa Sim, também. sim, Tá aí. O nome dela é Bia, viu? Bia. Bia é uma pessoa incrível. É como sombra do ratinho. Essa Exatamente. pessoa só parece a sombra. E ali, Exatamente. de vez em quando você pode ver um vultozinho, ou então ela passar aqui no meio aqui, aí de casa. Então já vamos lá. Marlon, fale um pouquinho da tua infância pra gente conhecer um pouco mais de você, infância, adolescência. Excelente, excelente. Só recapitulando um pouquinho que a Michelle falou que eu falei um pouquinho da minha profissão no evento. Eu falei muito brevemente, mas o meu grande desafio lá foi uma coisa que também me agregou bastante, foi trazer o mundo empresarial para o mundo emocional e psicológico. Que enquanto eu estudava para trazer aquele tema, eu também tive diversos insights e como vocês podem ver, foram 17 minutos de palestra, foi voltado inteiramente ali para a questão de você meio que se desapegar para poder atrair as coisas. Então eu falei bem brevemente da minha profissão, sobre mim, mas vamos lá, sobre a minha infância, sobre eu me chamo Marlon, tenho minha idade assim, não sei quantos anos vocês me dão assim. E a irmã é comigo, É. então passa a bola. O rostinho dele daria para os 28 anos. Menos um pouco, 26. 25 menos, Sei lá, Vamos 23, lá. 24, 22. tenho 24? 22, vou fazer 23 em outubro. Gente, Cara, olha só. É a primeira vez que eu tô revelando minha idade pra alguém. Eu falei baseado na forma como ele fala de experiência. exatamente, Então, assim, lindíssimo. a idade é 22, mas a experiência, É. a cabeça, a postura... Pois É é, que o cara deu eu uma não dor. falo minha idade. Ontem mesmo eu tava numa reunião de negócio e a menina perguntou qual a sua idade. Eu falei, chuta. Ela chutou. Eu falei, pode ser, pode não ser. Ela chutou 30 anos. Aí pediu pra eu falar, eu não falei não. Eu não falo, em reunião de negócio eu não falo pra ninguém minha idade, Então. porque cria um estereótipo na mente, Sim, né? exatamente. E a idade às vezes não quer dizer muita coisa. O que Não. diz é a experiência, situações que você passou. Então, vamos voltar para a parte da infância. Eu hoje trabalho com marketing já faz aí, por mais que eu seja novo, eu também trabalho desde novo. Então, com meus 14 anos eu comecei. Desde pequeno eu tenho aquele problema de na sala de aula ser a pessoa que só vive conversando. Toda hora meus pais eram chamados lá, tá conversando demais, gosta de falar. Eu sempre fui assim, desenrolado nessa questão, de falar, negociar. E ali muito cedo eu comecei a pensar em questão de futuro, de trabalho. E com 14 anos eu decidi, eu quero abrir o meu negócio. Na época eu pensei, agora eu não tenho capital para abrir o meu negócio. Sou novo, o que eu posso fazer? Mas, pode ser. mas desde novo você tinha uma referência? Algum cara que, tipo assim, do negócio, do marketing, assim, da área empresarial, que você falasse, pô, quando eu crescer eu quero ser igual esse cara. Ou igual essa mulher. Cara, uma referência assim forte eu não tinha. Mas na época que eu comecei, eu via muito ali o Thiago Fonseca, conhece que tinha um canal Boom, depois ele migrou e veio para a área empresarial, então eu acompanhava muito ele. Outra pessoa que eu também acompanhava muito era o Érico Rocha, não sei se vocês conhecem. Não, acho que não. Não sei, Não, não sei. Do 6 em 7, todo mundo sabe, 6 em 7. Então E o Thiago, eu acho que é filho dele também, filho do Marcos, né? Parece que eu digo. Pois né? é. O Érico é o pai, o restante O Thiago Fonseca é filho dele, o Thiago Fint também é filho dele. E aí eu comecei a mastigar o conteúdo daquele cara. Eu sempre fui assim, antes de conhecer ele desde criança, sempre fui um admirador da questão de empresas, negócios, negociação. E aí, enfim, cheguei para o pai e falei, pô, eu não tenho dinheiro agora, eu quero fazer uma renda, o que eu posso fazer? Aí me veio a brilhante ideia de começar a trabalhar para juntar o dinheiro. Aí eu fui para o ramo de barbeiro, fui barbeiro com 14 anos.
comecei a cortar cabelo, passei 2 anos, juntei um dinheirinho, juntei um dinheiro e comecei a investir em um negócio. Meu primeiro negócio foi de vendas de eletrônico, venda de fone de ouvido, carregador, e fiz ali junto com um trabalho na barbearia, até que um certo dia, uns 2, 3 meses tentando, eu levei um golpe do cara, comprei o negócio, ele não me entregou, aí eu falei, não vou deixar de ir pra lá um pouco, vou estudar outras coisas. Daí, com cerca já com 15 para 16 anos, quase 17, eu fui ali para o mercado digital. Aí foi onde eu comecei a trabalhar, estudar vendas, comecei trabalhando, atendendo algumas empresas e, em paralelo, trabalhando também com o mercado B2C, que era a venda de encapsulados em geral, emagrecimento, para dores, esses, chamando de Nutra, né? E aí comecei a trabalhar nisso acho que com 18 anos eu consegui pegar a plaquinha de 250 mil de faturamento. Depois de ter começado ali cerca de 2 anos, peguei essa plaquinha, 250 mil de comissão dos produtos que eu vendia e permaneci um bom tempo. Em paralelo eu atendia, comecei atendendo clínicas de estética, na parte do marketing, treinando assistente dela também, e novinho. Tem até uma história muito interessante, que eu com cerca de 16, 17 anos, eu nunca falei minha idade para ninguém, até hoje eu não falo. Então estamos nos sentindo honrados por você estar confortável para compartilhar com a gente. Pois é, a Rádio Tropical Web foi o lugar onde eu revelei minha idade. Olha, se sentiu à vontade conosco aqui no Consciente. Pois é. Mas e agora todo mundo sabe. Todo mundo mesmo, né? Todo mundo sabe. E aí um certo dia eu fui fazer uma reunião com uma mulher bastante renomada, assim, ela tinha uma clínica de estética em Moema, que era dela própria. E vou até falar o nome dela, que era Maria, que na época já não estava muito em alta esse negócio de programa de TV, enfim, mas antes dessa febre de TV, ela já tinha feito diversos programas no Luciano Huck, Faustão, a clínica dela bombava, era endocrinologista. E aí eu com 17 anos mais ou menos, eu sentei com essa mulher para conversar com ela. E ela tinha já uns 40 e pouco. E cara, eu me senti, como fala, farmei aura. Eu farmei aura, porque eu sentei assim e falei, tô aqui de frente com uma mulher de 40 e poucos anos, com não sei quantos anos de experiência, negociando com ela. Fiz negócio, fechei com ela, a gente começou a trabalhar, já botei uma equipe para atender ela na época, que ela era clínica de estética em Moema, ela tinha uma em Alphaville também, tudo em São Paulo. E a gente fechou e a gente fez um bom trabalho, gerou um ótimo resultado. E foi meu primeiro case assim, de sucesso de um contrato maior. Com 17 anos eu cheguei e negociei com uma pessoa com anos de experiência. Que legal. E desde então eu venho todo dia, faço reunião com empresário, já estou nessa aí há 6 anos mais ou menos. São 6, quase 7 anos que eu trabalho. Aí a gente hoje trabalha aí com uma equipe, tem o meu sócio também que é o Gabriel. Eu venho dessa jornada, comecei de barbearia, tentei abrir meu negócio, tentei na internet um tempinho também, não deu certo. Passei cerca de 8 meses sem fazer nada para começar a deslanchar, né? E assim eu vou aprendendo, dia a dia a gente vai aperfeiçoando, né? Outra coisa que eu aprendi muito quando eu comecei, se vocês quiserem falar, pode falar, pode me interromper, porque eu falo e eu não paro, Prestem atenção, gente, tem história, tem conteúdo. Que eu aprendi muito nessa época, porque quando a gente é novo, a gente tem uma visão muito assim, imediatista. Então quando eu comecei, eu cometi muitos erros por conta da ansiedade. Então eu quebrei muito a cara em diversos negócios por querer ter um resultado rápido. E até alguns anos atrás, 2 anos atrás, eu ainda tinha esse pensamento. Aí acontece que, vou abrir até uma história aqui que poucas pessoas sabem, só o pessoal mais próximo sabe. Há uns 2 anos atrás eu fiz uma jogada ali com a empresa, que eu fiz, a ansiedade veio, a gente passa por situações na vida que às vezes são negativas, mas que no longo prazo, depois de um tempo, a gente entende que foi necessário para ter um aprendizado. Então eu fiz uma jogada ali errada e eu tive um prejuízo relativamente alto.
prejuízo girando ali os 30 mil reais, mais ou menos. E um cara jovem, sem muita experiência de vida, isso dá um baque, né? Deu um baque emocional, tive alguns problemas emocionais, psicológicos também, e foi o momento que eu menos, como é que eu digo, menos me dediquei ao trabalho. Foi um momento introspectivo na minha vida. Foi um ano que eu parei para refletir sobre as minhas ações, ansiedade que eu tive. Tudo que aconteceu foi por causa da ansiedade, esse prejuízo que eu levei. E hoje, como eu falei na palestra, hoje eu não sou mais aquele cara que fica ali 24 horas pensando em trabalho, ansioso, tentando fazer acontecer. Então, hoje eu penso assim, se for para eu chegar naquele lugar que eu quero, eu não vou tentar correr mais. Eu vou seguindo aqui porque a gente se constrói as coisas a longo prazo. Correr não adianta. Foi um grande ensinamento que eu tive também ao longo desse tempo aí de trabalho. Isso com 22 anos. 22 aninhos. E Marlon, me conta uma coisa, filho de quem? Quantos irmãos? Olha, o nome do meu pai é Nilson, o nome da minha mãe é Cléia, eu tenho uma irmã. Você tem uma irmã mais velha? Minha irmã, não, tem 14 anos já. E a tua vertente empreendedora, ela veio dos teus pais ou é completamente diferente? Olha, o meu pai ele nunca empreendeu, ele não tem nem meu pai nem minha mãe. Ele não gosta de empreender, Não tem ninguém na tua família ligado a isso? Não tem. Só que o meu pai, o que eu digo, ele veio do Nordeste para cá, o doutor Érico conhece ele, e ele veio do Nordeste para cá uns 30 anos atrás. Uhum. Ele veio para cá, ele não empreendeu, mas de certa forma ele teve a mente empreendedora, porque ele veio sem nada para cá, não tinha lugar para morar, não tinha lugar para comer, mas conseguiu sair do zero aqui, onde ele não tinha familiar, e construir muita coisa. Hoje pode-se dizer que ele está bem, de um trabalho que ele fez do zero, onde ninguém acreditava, ninguém confiava, ele foi lá, construiu algumas coisas, hoje ele tem algumas coisas alugadas também, então ele nunca empreendeu, mas ele sempre investiu, entendeu? No longo prazo, sem aquele negócio que hoje a nossa geração Z, né, que a gente chama, tem de querer conquistar as coisas muito rápido. Então ele foi fazendo, por 30 anos ele conseguiu a primeira conquista, e assim foi devagarzinho. E quando ele te vê nesse processo assim de ter crises de ansiedade, porque eles acompanham todo o sofrimento, sim, né? Sim. Como é que lida com isso? Então, no início que eu comecei a empreender, eu acho que toda pessoa que a família não é empreendedora, ela julga e não aceita. Vai fazer um concurso, vai fazer alguma coisa diferente. Então não tive assim muito apoio nesse quesito de você está empreendendo, vai para frente, vai para cima. Mas também não tive assim nenhuma negativa. Só que quando houve esses problemas emocionais, esses problemas que eu tive de trabalho, enfim, tudo isso, eu tive assim um apoio, tive uma ajuda da parte deles. Mesmo eles dizendo, não faz uma outra coisa, mas eles compreenderam que faz parte do processo. Meio que eles olharam assim na minha cara e viram que não adianta, esse cara não vai sair desse meio aí. Não adianta, tá sofrendo agora, mas daqui a pouco ele volta de novo. Então a partir disso eles começaram a apoiar, entendeu? Começaram a apoiar, tive apoio também nessa parte que eu passei por problemas, passei por dificuldades, tive apoio de pai e mãe, o que é algo que eu me orgulho muito também, porque hoje é algo raro. E o apoio vem também quando você começa a ganhar dinheiro, né? Sim. Quando você ganha dinheiro, o apoio vem muito mais forte, porque até então assim. Mas é importante também para os nossos ouvintes prestarem atenção nisso, que muitas vezes as pessoas começam no empreendedorismo e acabam desistindo pela primeira dificuldade, né? E o Marlon acabou de dizer que ele passou até por ansiedade e por ser mais novo, ele é um garoto de 22 anos. E muitas vezes tu tem as tuas questões e acaba deixando para lá o teu sonho, que é empreender e até mesmo colocar em prática a realização daquilo que tu tem de vida, justamente pelas dificuldades que são colocadas. E pode ser também um padrão, e pode ser também uma dificuldade, mas a partir do momento em que tu passa pelo processo, tudo fica mais claro. Ele com 16 anos teve ansiedade e hoje ele está com 22 e tem a empresa. Então não fuja, encare essa dificuldade, não Vai fuja. para cima. Quando você começa a fazer um negócio próprio que sai da sua cabeça, você tem que buscar
errar. Não. Você não tem que buscar Sim, acertar, tu não vai acertar de primeira. O erro Isso é não adianta. impossível. Você erra, quanto mais você erra, mais você aprende. E quando tu comenta que a geração de hoje, a geração Z, é uma geração imediatista, faz com que a gente abra um leque e perceba que é difícil errar, tu tem que ser além do perfeito, né? E não é por aí, a gente está aqui para aprender, passar raiva. A maioria das empresas, você vê o cara bem sucedido, tem diversos caras na internet que mostram Ferrari, BMW. Vai entrar na vida desse cara, é uma loucura. Ele erra 10 vezes no dia, acerta uma no mês. Empresa é isso, empresa é você errar, você botar o risco nas suas costas, você bota todo o peso nas suas costas e vai resolver. Então hoje eu penso assim, todo dia eu erro. Todo dia eu faço alguma besteira, mas todo dia eu aprendo uma coisa nova. E tu tem alguma graduação? Sim, de marketing. De marketing? De marketing. Vou iniciar agora em 2027, eu quero iniciar uma pós em gestão comercial, para poder me aprofundar um pouco mais. Por que eu perguntei sobre a graduação? Porque também, hoje falando sobre internet, nós sabemos que tem muitos influencers que não têm graduação, mas isso também não quer dizer que tu que quer empreender, tu precisa ter. Não, mas tem muitas informações gratuitas que vão te ajudar tanto a levar o teu negócio para frente, quanto tu te aperfeiçoar no teu conhecimento, até que tu sinta vontade ou coragem de ter uma graduação ou fazer uma especialização, seja lá o que quiser fazer. Lembre-se que conteúdo, informação e estudo ninguém te rouba, mas o resto das pessoas roubam tudo da gente. Transforma a sua vida. Quanto mais você estudar, mais ampla estará a sua mente, mais facilidade você terá para resolver problemas. Então, assim, tem muita, assim, tem uma galera hoje que prega, não precisa fazer faculdade não, se você puder fazer, faça, tá? Porque vai abrir portas para você, você vai entrar num ambiente acadêmico onde você vai ter um professor, geralmente mestre ou doutorando ou doutorado, né, ali para poder te ensinar numa egrégora, né, numa energia de estudante, buscando aprender mais sobre a ciência, mais sobre o assunto que você escolheu, e isso, no caso, vai ampliar as suas redes de amizades, da parte profissional, pessoal, familiar, assim, talvez você pode ser o primeiro graduado da sua família. Então, tudo isso você vai, além de abrir portas, você também vai abrir portas para outras pessoas também. Ou seja, sendo um exemplo e um influenciador. Então, o que o Marlon fez e está fazendo, cara, é uma atitude, é uma baita de uma coragem, porque geralmente a galera de 16 anos não pensa muito, né, em ter os conteúdos, né? Mas você desde cedo já abriu, já negociou, e uma das coisas mais importantes, cara, não ter medo de errar. Eu quero aproveitar e deixar um recado para as mulheres que assistem o programa Conscientizando. Eu estou fazendo a minha segunda graduação e quando eu converso, até mesmo com algumas pacientes ou as minhas amigas mesmo, que já são 40 a mais, e todo mundo diz assim, eu vou ficar 5 anos numa faculdade. Gente, não é, o tempo vai passar de qualquer forma. Sim. O importante é tu aproveitar o que tu está fazendo, o que tu está tendo de conhecimento. Hoje eu, na segunda graduação, eu fiquei pensando a mesma coisa, mais 5 anos de faculdade. Mas assim, a coisa começa a acontecer, que o tempo vai passando, nunca é tarde para tu realizar o teu sonho. Não importa, eu tenho uma colega na minha turma que ela está com 67 anos. Então tu olha para aquela pessoa e diz assim, nossa, ela caminhou a vida dela e agora está realizando um sonho. Então não coloque para baixo do tapete aquilo que tu deseja da tua alma, do teu coração. Porque muitas vezes nós acabamos realizando o sonho dos nossos pais e colocamos em segundo plano aquilo que a gente deseja. E o Marlon, ele segue um exemplo porque ele é o primeiro empreendedor da família dele. Então ele colocou o sonho dele na frente de tudo e independente da dificuldade ele está seguindo. Não deixe de olhar para o teu sonho, isso é primordial para transformar a tua vida, viu, mulher? Independente da idade que você tem. Exatamente. Quando eu comecei na graduação eu tinha 28 anos e eu me achava velho. Eu fiz o primeiro período, eu me achei incapaz de cursar psicologia, eu estava passando por alguns problemas. Desisti, abandonei o primeiro período, né?
me achando velho, né? E com várias questões. Só que na minha turma tinha uma mulher chamada Geralda. Ela acho que tinha uns 60 e poucos anos. E ela tava ali, ela nem sabia mexer no WhatsApp na época direito. E eu também tinha dificuldade também, que era novo naquele tempo. Eu falei, cara, a Geralda tá lá, cara. Pô, só nem mexi, assim, não entendi nada de internet. Tipo assim, tá lá tentando. E eu com 28 anos mexendo velho e desisti. Então muitas das vezes você pode se sentir assim, poxa, eu tenho 30 anos eu tô velho, eu tenho 40 anos eu tô velho, eu tenho... Cara, não importa, se você tem um sonho, cara, vai lá, inicia, como disse a Michelle, o tempo vai passar de todo jeito, então aqui passe você fazendo aquilo que você gosta. Exatamente. Porque hoje, como psicólogo, atendendo e transformando vidas, eu me sinto realizado. E quando tu fala em realização, né, Igor, me faz lembrar assim que quando eu terminei a minha primeira graduação de gestão jurídica, não tinha nada a ver comigo, mas terminei, e fui para a área da terapia e terminei meu curso de psicanálise, eu ouvi muito dos meus amigos dizendo assim, nossa, eu faço psicologia. E eu escuto isso desde, sei lá, meus 15 anos. E eu sempre joguei para debaixo do tapete, mas chegou um ponto que eu disse, não, agora é hora de fazer esse negócio, né, vamos fazer. E ao mesmo tempo, eu me deparei com a idade, porque, nossa, a idade vai chegar de qualquer forma. Mas os dias vão passar, o tempo vai passar, então, mulher, independente da tua idade, realize o teu sonho. Seja qualquer faculdade que queira fazer, faça. Não coloque para debaixo do tapete, não dê prioridade para os teus filhos, dê prioridade para a tua vida, porque ela é única. Sim, verdade. Outro ponto também. Hoje a faculdade, como o doutor Igor falou, ela abre diversas portas. Então eu trabalhei muito tempo. A maioria das coisas que eu fiz foi sem a graduação. A graduação é recente. Mas nesse período todo eu fui ali fazendo, estudando também, estudava alguns cursos ali, cursos de especialização. Mas na faculdade ela permite a gente ter uma visão mais macro do que a gente está fazendo. Então hoje eu trabalho ali com, vamos supor, com CRM para organizar todos os atendimentos. Eu sei como eu estou ali dentro, mas na faculdade a gente entende o porquê que a gente está fazendo aquilo. Por que a gente precisa ter um CRM, por que a gente precisa organizar o atendimento. É porque hoje o lead ele é um pouco mais desconfiado, a gente precisa ter uma proximidade com o cliente, cada um precisa se sentir único, a gente precisa ter ali uma conexão para poder trazer a confiança desse cliente. Então tudo isso a gente aprende mais a fundo. Mas não significa que quem também não tem graduação não vai conseguir. Se hoje você não consegue fazer a graduação, só ano que vem, não espera para começar ano que vem, fazer a faculdade para depois começar a colocar em prática. Já começa a colocar em prática ali quando você conseguir dar início, entendeu? A maioria das coisas que eu fiz foi sem a graduação. Mas quando eu comecei a faculdade, eu notei um up no meu conhecimento. E abre portas, o diploma, querendo ou não, ele abre portas. Abre portas, abre gente. portas, porque para a gente entrar em alguns lugares que tem pessoas que também têm uma especialização, então vamos supor um escritório grande de advocacia, que eles prezam muito pela formação, faculdade. Então no mundo da advocacia hoje as pessoas focam, você fez uma faculdade X, faculdade Y, eles olham muito para isso. Então ajuda a gente a entrar em alguns meios. Maravilha, maravilha. Vamos pro intervalo agora? Vamos, intervalo comercial com uma música especial. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos,
pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Voltamos agora, gente. Não dá ninguém. Pela segunda vez falando que estamos de volta. Estava num bate-papo aqui incrível. Pois é. E o bate-papo vai continuar. Vamos a gente vai continuar. seguir de forma natural e leve como está. O Marlon estava contando aqui das Experiências, né? medicamentosas. Pois é, eu estava falando pro Igor, o doutor Igor e a doutora Michelle durante o intervalo sobre uma situação que eu também não relatei no início, porque eu tentei compactar para não tomar muito tempo, mas que durante esse período também, porque quando a gente começa a empreender, a gente fica muito maluco, a gente dorme pouco, toma muita cafeína, fica igual doido. Acabou que isso acarretou em muitos problemas de ansiedade e eu tive que procurar uma ajuda de um médico. Eu não falo muito disso, mas já faz tempo que passou, então tranquilo, falo sem Mas problemas. é importante você falar Sim. isso, porque tem muita gente que tem preconceito Sim, assim, com o psicólogo, com o psiquiatra. pois E é é. fundamental, essas pessoas, esses profissionais podem mudar a sua vida. Eles não estão lá à toa, a gente não estuda à toa. Então, tem uma ciência por detrás que vai ajudar você a sair da situação que você está. Chegou o momento de conexão verdade e transformação. Está no ar. Programa Vânia Pérez. Um espaço onde histórias ganham voz, sentimentos encontram sentido e a palavra Depende toca da o coração. pessoa, né? Então, às vezes, o médico, no meu caso, o que aconteceu? Ele me passou um medicamento forte, eu tomei, e no meio desse caos todo eu encontrei nesse medicamento uma tranquilidade. E acabou que isso se tornou uma dependência, que perdurou por um grande período de tempo. E acabou que um puxou o outro, o medicamento puxou o outro. Comecei a utilizar outros, isso teve um efeito negativo também. Não, como assim? Se para eu entender, também já vou explicar para o público também. Sim, então, o primeiro medicamento que me foi recomendado no meio dessas crises, porque eu tinha realmente crise forte, era dor no peito, era ansiedade, minha pressão aumentava muito, calafrio. É o sinal de crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Fui no médico, ele me recomendou um medicamento chamado Rivotril na época. Hoje eu não tomo mais nenhum desses. E na época eu tomei. E ele me recomendou uma dose X pequena. Só que ao longo do dia, quando a gente começa a ter mais estresse e a gente sabe que aquilo gera um efeito bom dentro da gente, a gente quer utilizar mais. E assim eu fui aumentando as doses sem a recomendação do médico. Uma recomendação para os jovens que estão assistindo. Foi um erro que você Foi um cometeu. erro que eu cometi. Às vezes você ficar dependente, que a sua paz, a sua tranquilidade, ela fica dependente de um químico, de algo químico ali. Mas Então é uma dependência super. deixa eu te interromper. Junto com o psiquiatra, você fazia terapia? Junto com o psiquiatra, não fazia. Foi um Essa grande erro questão, também. se você tivesse com um psicólogo, eu te orientaria a não fazer isso, né? Porque o psiquiatra você vai estar com ele uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, e você tem que seguir aquela medicação. Só que vamos supor, você falou de crise de ansiedade. Cara, crise de ansiedade ela pode aparecer por várias questões. Gatilhos emocionais, transtornos psicológicos, o momento estressante que você está passando ali. A ansiedade nada mais é do que um alerta do seu cérebro, quando ele entende que você está sendo ameaçado. Então, perceber uma ameaça visualmente, ou pela audição, por sentir, você vai ativar a amígdala do cérebro. Então você vai liberar o hormônio da adrenalina, noradrenalina, o cortisol, que aí no caso vai ter as alterações fisiológicas que você sentiu, como dor no peito, aumento da pressão arterial, taquicardia e assim diversos outros sintomas que cada pessoa vai ter de forma diferente por conta da subjetividade humana. Então tem uma crise. Dentro dessa crise de ansiedade, o psiquiatra vai geralmente tende a recomendar um ansiolítico. Ele te recomendou um,
né? Que esse ansiolítico, geralmente, ele é recomendado como um SOS. SOS, exatamente. SOS. É um SOS, não é para você tomar direto. Exatamente. Então, assim, se você tivesse acompanhado por um psicólogo que entendesse das medicações e das patologias, ele iria te orientar. Não, olha, converse com o seu psiquiatra para mudar uma medicação, né? Para poder reter um pouco mais dos hormônios necessários para que você estivesse mais tranquilo, mais equilibrado, que isso é possível, desde que tenha um acompanhamento. O problema é quando você faz uma consulta, pega uma medicação, vê que aquilo é legal e por conta própria você... É aí que cai. É semelhante o quê? O marketing. Você é especialista na área. Então, ou seja, quantas e quantas pessoas querem fazer um marketing por conta própria? Dá o quê? Desculpe o termo? Merda! Fica uma porcaria. A não ser se você for uma pessoa com alta habilidade, com hiperfoco grande, então você pode fazer um bom trabalho. Mas nada vai se comparar com o trabalho de um profissional, que é isso que você faz. Então você informa, você estudou para isso, você se preparou para isso, e você vai entender a dinâmica dessa pessoa. Você sabe, pô, ela quer anunciar, ela está ansiosa para isso. Você fala, calma, vamos estruturar o negócio primeiro. Aí você começa a psicoeducar essa pessoa e ela começa a confiar em você. Que o que acontece com as medicações hoje, o que é? As pessoas têm preconceito e o mito do vício, assim, da dependência. Não que não tenha, pode ter, desde que você tome por conta própria. Se você estiver bem acompanhado, você vai ter um tratamento excelente que vai mudar a sua vida. Mas eu penso que esse exemplo do Igor, ele serve para as duas vertentes, né? Ao mesmo tempo que tem as pessoas que se automedicam, tem as mesmas que querem fazer um cursinho rápido de marketing e, assim, ter um sucesso absurdo. Mas, a contrapartida, tem aquelas que se medicam e aquelas que querem tirar o medicamento sem o auxílio do profissional e achando que não precisam mais. Mas tem um porém, porque depende da tua idade, o teu corpo já não gera mais os hormônios que tu precisa para te manter feliz. Sim. Por isso que é importante. E é que nem o marketing. Você perde a capacidade. Exatamente, de produzir aquilo ali. E tá tudo bem, não é errado, nós temos um tempo nessa vida. Mas quando você fala do marketing, olhar para ele que estudou, que buscou, que teve toda a sua interação, também é importante saber que se tu quer expandir a tua empresa, tu precisa de um alicerce ali. E muitas vezes as pessoas têm medo de delegar. O empresário hoje, a maioria das empresas, elas têm esse problema, porque o que eu vejo hoje da maioria dos empresários, a gente fala de empresa, quando eu falo de empresário, eu falo de dono de clínica, dono de consultório de psicologia, de hipnoterapia também, grande empresa, médio, eles quando abrem um negócio, ele já tem na mente dele instalado de que ele mesmo pode fazer o marketing. O que é o marketing para eles? O marketing são alguns videozinhos que eles vão fazer e vão botar no Instagram. Só que o marketing não é isso, o marketing vai muito além. O marketing hoje, uma frase que eu levo comigo e para os meus negócios, o marketing ele só é marketing quando ele vende e ele gera receita para a sua empresa. Então, posts no Instagram, vídeo, é uma ferramenta do marketing. Se eu faço um vídeo, eu posto ali no Instagram, eu estou utilizando uma ferramenta do marketing. Mas aquilo não é marketing. O que é o marketing de verdade? Aquele vídeo viraliza, aquele vídeo traz um público para o WhatsApp, para a base do cliente, e ali a gente aplica a estratégia de atendimento, de rapport com o cliente, para a gente poder se conectar com ele, apresentar os pontos positivos, apresentar o que o cliente vai perder caso ele não adquira aquele produto ou aquele serviço. E a partir disso a gente fazer o cliente entender que a compra do produto ou do serviço é algo positivo. E é melhor ele comprar do que não comprar. Então são várias estratégias dentro disso. A gente tem também o cliente que às vezes entra e não compra de primeira. Então a gente tem que trabalhar ele através de um follow-up. Então o empresário muitas das vezes, o cara que se formou em Direito, que fez a faculdade de Psicologia, ele não tem noção disso, ele não tem noção de funis de vendas, de atendimento, de treinamento comercial, de CRM. E isso faz muitas das vezes empresas quebrarem. A maioria das vezes a empresa quebra. Por que ela quebra? Desculpa, só para finalizar. Por que ela quebra? Porque o cara começa
ele quer sobreviver de indicação, mas a indicação é algo muito sazonal. Hoje o fulano pode te indicar, mas na semana que vem ninguém pode te indicar. E aí quando o outro cliente, vamos supor, cancela com você, quem está ali para poder sustentar as suas contas? E é aí onde entra o nosso trabalho. E tem uma pesquisa do Sebrae que diz que mais, sei lá, vou dar um valor exato, assim, porque eu vi essa pesquisa já faz um tempo, vou dizer, mas 60% das empresas no Brasil não sobrevivem a mais que um ano, pequenas e médias empresas, né? Isso. Por causa desse processo Por causa de não desse ter processo. uma... E da resiliência. Como eu falei, quantas vezes eu quebrei a cara para poder dar certo. Então, você quer empreender, você quer ser empresário, fica pronto para quebrar a cara. A gente quebra a cara antes de dar certo. Você falou assim, sobre recomendações, né? Assim, sobre indicações, né, de clientes. Eu vou contar uma experiência para vocês, principalmente vocês que estão graduando, tá? Para você que é estudante de psicologia, odontologia, seja qual, assim, de medicina, seja qual curso que for. Cara, o ambiente acadêmico é um excelente lugar para você fazer um network. Porque o que aconteceu comigo foi, quando eu estava na graduação, eu já era um especialista em hipnose clínica. Então, na minha turma e na faculdade, eu fiquei conhecido como o cara da hipnose. Então, quando eu me formei, eu já atendia. E a turma inteira me indica até hoje. Quando o assunto é hipnose, é hipnoterapia, a turma me indica, os professores me indicam. Na pós-graduação, eu atendi vários professores de pós-graduação, eles me indicam também, e tem essa troca, não só me indicam, eu também indico o cliente, né? Então eu só atendo o público adulto. Então, assim, e eu vejo muitos colegas falando, poxa, tá fraco, tá ruim. E o meu marketing não é bom não. Provavelmente você viu no Instagram, então você vê que o meu marketing é meio barro, meio tijolo. Mas por atender influenciadores, por ter um bom networking, sempre estou recebendo indicações. Sempre na pessoa, o fulano me indicou, sempre tem. Então, ou seja, você que está estudando, faça um bom networking, que isso também abre muitas portas. Querendo ou não, você faz o marketing. Você não faz o marketing digital, mas você faz o físico. Porque você, vamos supor, você tem um trabalho de qualidade, está entre algumas pessoas que também têm o desejo de ser seu cliente, ou que conhece alguém que tenha o desejo, e você prospecta essas pessoas para vir trabalhar até você. Porque o marketing nada mais é do que vender. Então, qualquer meio que traga vendas é excelente. Agora, a gente precisa olhar pelo lado da recorrência. Você falou, então tem gente que te indica até hoje. Então, você já está muito bem no marketing de indicação, no marketing físico. Se você trabalhar o digital, bomba, porque você já tem uma base de clientes. Se você já tem depoimentos de clientes. Isso é marketing. Não, o que você está fazendo? Depois conversa com a gente que a gente trabalha. Marketing vende. Pois é, quem tiver escritório de advocacia, de psicologia, pode entrar também que a gente faz. O marketing só é marketing quando vende, né, doutor Érico? Agora tem uma plateia aqui. Pois é, tem uma plateia aqui assistindo a gente. Então ele vai participar da hipnose também. Sim. Entrou aqui, sentou na cadeira, ele vai relaxar. Já estamos chegando praticamente no final do programa. Então temos um tempo para você deixar 5 minutinhos para fazer a hipnose? Vamos fazer a... Então aqui eu vou pegar todo mundo então. Todo mundo. Tô fora disso daí. O quê? Tô fora disso daí. Michele. Me deixa, me deixa. É só ele só. É só ele. A gente Não, a Bianca vai também. É uma hipnose. Como eu sou um convidado, eu posso convidar também. É uma hipnose masculina. Viu? Posso falar o que é Então, o rápido? doutor Érico vai comigo também. Vai. Eu posso falar que é rapidamente? O que é a hipnose? É um estado natural da nossa consciência. Todo ser humano entra no estado hipnótico. É como viajar na maionese, né? Como ter algumas... um senso comum, né? Essa é uma forma de falar, você está no mundo da lua, você está viajando. Nada mais é do que o seu cérebro entrar no estado de transe para economizar energia, mas que você não percebe. Você simplesmente se distrai. Andando na rua, você
se desliga, né? Você está pensando em outras coisas, mas você está aqui. Então a tua mente está no trabalho, está em casa, mas você está aqui fisicamente. Você está em transe. O estado hipnótico é esse estado induzido com um objetivo. Qual é o nosso objetivo hoje aqui? Buscar um relaxamento. Para quê? Diminuir a ansiedade, que faz isso, aí posteriormente, aumentar a criatividade, vou dar a sugestão de prosperidade, mas o que você quer? O que você falar que é sugestão? Pode falar o que você quer. Prosperidade, sabedoria e o que mais? Resiliência. Resiliência também. Resiliência E vamos lá, bem dicas aí. Érico? Tem muita coisa boa, né? Compaixão, amor. Vou sugestionar então com compaixão, com amor. Isso. Energia. Saúde. Saúde principalmente. É o básico. É surreal. É assim, o que esse estado, quando você se permite relaxar, que você vai conectar com você mesmo, você vai olhar para dentro, é como um sono reparador. É a sensação que você tem depois que você sai de um relaxamento hipnótico. Literalmente, eu não toco na pessoa, eu apenas vou sugestionar cada parte do seu corpo. Vou pedir vou pedir a nossa operadora de som para colocar um fundo musical especial. Pode pesquisar no YouTube, pode colocar 396 Hz frequência. Então vai aparecer lá som pode para... aparecer anúncio no meio. Tá? 396 HZ. Aí já vai aparecer já um videozinho com espiral que fica nele. Já fica para você também de casa. Eu quero aproveitar já e já finalizar o programa, né? Porque a gente vai sair daqui. Não, rapidinho. Tá. Vai. Então tá. 21? Aí temos 9 minutos, então dá pra gente fazer em 7. Agora? Pode colocar. E depois a gente Doutor Érico, aproveite essa experiência incrível. Da forma mais tranquila. Vocês vão perceber a nossa fala um pouco mais rápida, principalmente eu e Michele, e depois da hipnose, mais lenta, mais tranquila, mais relaxada, mais em paz. Então em casa, tu que tá nos assistindo, aproveita, senta num lugar confortável, relaxa o corpo, já vai te conectando aí. Fica bem já vai com um presente pra você, confortável. viu? Boa. Aproveita essa oportunidade. Eu gostei muito aqui no programa. Excelente, muito obrigado. Vamos lá. Pode botar no telefone? Porque se ficar na caixinha de som, dá interferência, não deve ser barulho que tava agora. Se diminuir o volume, Não, porque pra poder ficar o volume, eu tenho que mudar o microfone de vocês, né? Então, eu vou poder mudar. Vamos colocar no microfone. Aquela que fez aquela vez com o Sandro também foi legal, mas não tinha música. Não tinha. Vou colocar a musiquinha só pra poder... Aproveitem as suas, terça-feira, vocês estão em casa, relaxem, fiquem tranquilos. Aproveitem, quem está no Rio, quem não está, quem está deitado, fecha os olhos, tente o corpo. Faz um posicionamento de relaxamento, soltem os ombros. Terça-feira temos dias ainda para frente. Você vai pegar aqui. Tá dando pra ouvir? Como que nós vamos relaxar da forma correta? Primeiro, planta dos pés no chão, pernas cruzadas. Aqui nós temos o apoio para os nossos braços, então deixar bem relaxado. Essa poltrona que parece que abraça a gente. Então, para você que está em casa, você pode deitar ou sentar com a sua coluna ereta e apenas fechar seus olhos, se permitir olhar para dentro de si, se concentrando no som da minha voz. A partir de agora, a minha voz pode ser a coisa mais importante para você. Puxe o ar pelo nariz, bem devagar, solte pela boca. Puxe o ar pelo nariz, solte lentamente pela boca, se concentrando no som da minha voz. Agora,
vou pedir para você utilizar a sua imaginação. Imagine colocando os seus pés agora em uma bacia com águas mornas, cristalinas, com pétalas de rosas, com um cheiro muito agradável e relaxante. Permita e sinta os seus pés relaxados. O peito do pé, o seu calcanhar, cada dedo do seu pé. Perceba ele relaxado, tranquilo, como se tivesse tirado os seus pés de uma bota apertada no dia que você andou muito, e os seus pés relaxados e aliviados. Permita esse relaxamento subir, passando pelas panturrilhas, relaxando os seus joelhos, relaxando cada músculo de suas coxas, relaxando o seu quadril, o seu ventre, relaxando as suas costelas, o seu tórax, relaxando os seus ombros, os seus braços e antebraços e as suas mãos, relaxadas, tranquilas e bem confortáveis. Relaxe cada músculo de suas costas. Perceba as suas costas no sofá, como se ele estivesse puxando você na poltrona ou na sua cama e relaxando ainda mais, o seu corpo ficando ainda mais pesado, tranquilo, confortável, com uma imensa sensação de bem-estar e paz interior. À medida que você ouve o som da minha voz, mais tranquila, mais confortável, mais confiante, mais seguro, com mais amor, empatia, preenche todo o seu ser, relaxando o seu pescoço, a sua nuca, aonde ficam alojadas tensões e preocupações. Você pode desprender as musculaturas da sua nuca, relaxando o couro cabeludo e os músculos de sua testa. Relaxa sua testa, cada músculo de sua testa bem relaxadas. As sobrancelhas, as suas pálpebras pesadas, relaxadas, tranquilas. As bochechas, os seus lábios, relaxando a sua língua, bem relaxada. E eu faço uma contagem de 5 até 1. Em cada contagem, você pode relaxar 10 vezes mais, deixando o seu corpo parado, tranquilo e super confortável. A cada contagem, 10 vezes mais relaxado. 5, 4, 3, 2, 1. Isso. Muito bem. Bem relaxado. Completamente relaxado. E nesse estado, a sua mente inconsciente trabalha ao seu favor, lhe dando mais sabedoria, mais conhecimento, mais resiliência. Naturalmente, o teu inconsciente trabalha ao teu favor, deixando uma mente mais inabalável, tranquila e com uma capacidade bem maior para gerir os seus negócios, para captar mais clientes de forma tranquila e natural. Cada dia, o teu corpo trabalha mais e mais para que você tenha mais saúde e um sono confortável, revigorante, cheio de paz interior e bem-estar. Isso. Muito bem. Agora,
eu vou fazer uma contagem de 1 até 5. E quando chegar no número 5, você poderá abrir os seus olhos, trazendo consigo emoções positivas, renovado, revigorado, sentindo-se muito, muito bem, apenas no número 5. 1, 2, 3, respirando normalmente. 4, mexendo levemente o dedo das mãos. 5, preparando para despertar. 5, abre os olhos bem devagar, se espreguiçando levemente com um sorriso no rosto, respirando bem-estar e paz interior. Tanto é que não consegui voltar ainda. Vamos aproveitar e ficar com isso e aqui a gente encerra o programa. Muito obrigada pela participação. Calma. Como é que vocês estão? Além de relaxar, o que dá pra perceber. Poxa, maravilhoso. Eu tenho que lutar, quase não conseguia voltar, viu? O corpo tá leve ou tá pesado ainda? Olha, bem Leve. leve. Se tiver pesado, fala. Que eu boto a comando aqui. Então ele vai ficar mais leve para você despertar e iniciar o programa. Tá? Eu vou contar até 3, vou estalar os dedos e vocês vão ficar mais acordados. 1, 2, 3. Mais acordados. 1, 2, 3. Mais acordados. Por que eu estou falando isso? Pelo olhar de vocês. Então, tá um pouco vago. Então, ou seja, esse relaxamento, quando ficar mais profundo, isso é por conta de uma necessidade fisiológica, de estresse e trabalho. Então, quando o teu corpo entra no estado que pode relaxar, ele não quer mais sair. Então, ele fica mais pesado e mais lento. Mas a partir de agora, bem espertos, vocês podem retomar normalmente, sentindo-se muito bem. E assim, finalizamos o programa com nós vocês. encerramos. Gente, muito obrigada por todos que estiveram. Vou deixar os nossos convidados aqui bem no silêncio, tá? Bem no silêncio. Esperamos vocês na próxima terça-feira, às 20h30. Por quê? Conscientizar. É para evoluir. Beijo. Um beijo, até a próxima. Até a próxima. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.